Israel lançou uma série de ataques contra a faixa de Gaza na madrugada desta terça-feira pelo horário local, rompendo o acordo de trégua. Os bombardeios deixaram mais de 400 mortos. O Luca Bassani tem mais informações. Chega mais uma vez conosco aqui no Linha de Frente. Luca Bassani, boa noite, bem-vindo. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. Após pouco mais de 2 meses de cessar-fogo, hoje as hostilidades no Oriente Médio foram retomadas. Vale a gente ressaltar à nossa audiência que o cessar-fogo foi um esforço conjunto dos Estados Unidos, Catar, Egito. No final do ano passado, teve a sua vigência a partir do final de janeiro, né? Neste período, as hostilidades, como nós sabemos, elas foram cessadas, a ajuda humanitária pôde fluir à faixa de Gaza de maneira mais constante, além de 33 reféns com vida e outros corpos de reféns que morreram serem repatriados para o Estado de Israel. Muitos esforços foram colocados em prática nas últimas semanas para transformar essa primeira fase que foi finalizada no começo de março na segunda fase que encaminharia o desfecho completo deste terrível conflito no Oriente Médio. Infelizmente, os mediadores não conseguiram encontrar consenso, inclusive o próprio grupo terrorista Hamas se negou a libertar novos reféns, cerca de 56 pessoas vivas e considerando também o corpo de outras pessoas que morreram, infelizmente, na faixa de Gaza, não foram devolvidos a Israel. E como o prazo se finalizou, o Estado de Israel, através do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o próprio ministro da Defesa, Israel Katz, disseram que os objetivos militares serão retomados. Muitos bombardeios foram notificados durante as últimas horas, principalmente na madrugada de ontem para hoje, em diversas partes do enclave palestino, seja no norte, na cidade de Gaza, na região de Khan Yunis, e que, por enquanto, segundo a autoridade sanitária da faixa de Gaza controlada pelo Hamas, foram 413 pessoas mortas até esse presente momento, um número muito alto de mortos para apenas um dia de conflito, se a gente pegar o histórico de todos esses mais de 500 dias. A expectativa é que durante essa semana, apesar da guerra ter voltado a acontecer, que os mediadores possam talvez iniciar novas conversas, seja em Doha, no Catar, seja no Cairo, no Egito, para poder talvez encaminhar um cessar-fogo que siga os moldes dessa primeira fase, retomando os reféns para a custódia de Israel e fazendo com que a ajuda humanitária possa chegar à faixa de Gaza. Muitos governos, sejam eles aliados ou contrários a Israel, criticaram esta quebra oficial, dizendo que isso apenas postergará a paz para o Oriente Médio. O próprio governo brasileiro disse que vê com maus olhos a iniciativa militar de Israel e até mesmo acusou os israelenses de colonialismo na Cisjordânia, aí um outro problema, mas que também está no escopo do conflito israelo-palestino. Nós vamos ficar de olho nesses desdobramentos. Afinal, havia muita esperança que a guerra poderia ter terminado já durante este primeiro semestre, mas infelizmente não foi alcançado após vários esforços diplomáticos. Luca, você continua conosco porque daqui a pouquinho tem mais notícias também sobre a Rússia. Por enquanto eu quero repercutir aqui essa notícia com a nossa mesa. Quero começar com o Maurício Felberg, que é reconhecido na comunidade judaica, pode nos ajudar a entender melhor esse cenário. Quero te ouvir, Maurício Felberg, sobre essa notícia agora, sobre este ataque de Israel a Gaza, que teria deixado mais de 400 mortos, interrompendo assim aquela trégua antes anunciada. Muito bem. Quando fui chamado para comparecer hoje a essa casa, que eu tanto gosto de vir, eu tinha certeza que ia acabar sobrando para mim esse tema, de fato acabou acontecendo. É um tema que é muito caro para nós, muito delicado. Antes de mais nada, eu quero deixar muito claro que nós, o povo judeu, os brasileiros, os cidadãos de bem, todos nós repudiamos qualquer morte, qualquer perda humana, antes de mais nada. Agora, essa visão de que Israel cometeu o ataque e teria descumprido o cessar-fogo deve ser vista com muita cautela. Teria o início agora da segunda fase do cessar-fogo. Esse consórcio, capitaneado pelos Estados Unidos, do qual fazem parte Catar e Egito, havia apresentado já 3 propostas conciliatórias de evolução das diligências. Todas elas foram recusadas pelo comando do Hamas, peremptoriamente. Mais do que isso, a inteligência israelense apurou que
o Hamas estava desenvolvendo planos e estratégias para retomar não apenas ofensivas, mas para fazer uma nova invasão e uma nova ofensiva ao Estado israelense. E aí, como Israel transigiu, entregou cerca de 2.000 criminosos, prisioneiros, dentre eles muitos que já haviam sido processados, julgados e condenados, para que tivesse em troca a devolução de reféns, crianças, idosos, civis, e eles não foram devolvidos, a decisão de Israel de retomar a guerra e encerrar o cessar-fogo nesse momento foi para que se evitasse, para se procurar evitar, para se procurar prevenir uma nova invasão à sua soberania. Israel está lutando pela sua soberania. Todos viram o que aconteceu aí nos últimos 100 anos, toda a história do Holocausto chega a ser um pesadelo, isso que o Hamas concebeu e praticou. De modo que, ao não cumprir, não aceitar as propostas feitas pelo consórcio na segunda fase, Israel tomou essa medida para se prevenir e para evitar um novo ataque. Certamente, a torcida de todos é que para que essas reuniões que ocorrerão agora, sejam em Doha, sejam no Egito, com a participação dos Estados Unidos e todas as outras nações interessadas, acabam convergindo em mais um cessar-fogo. Mas para isso foi necessária essa retomada, lembrando sempre que esse ataque, que gerou essas 4 centenas de mortes, todas elas lamentadas, ele ocorreu de maneira estratégica em pontos específicos. O que se lamenta um pouco também é a atitude oportunista de alguns estados ao redor do planeta, dentre eles o Brasil, de já aproveitar essa situação para, de maneira oportunista, desarrazoada, atacar a existência de Israel, qualificar o Estado como colonialista, chegando ao ponto, no caso do Brasil, de mencionar até a Cisjordânia, que é algo que também nem está na pauta. Enfim, se lamenta muito o que ocorreu, foi necessário para se evitar um novo ataque e esperamos muito que isso tenha uma solução. Guilherme Mendes. Eu já tenho uma visão totalmente diferente do doutor Maurício, até porque se a gente está numa tratativa de um acordo de paz, não é? E é isso que o Estado de Israel, ou o povo, parte do povo de Israel deseja, não faz sentido, no meu entender, quando você está com negociações abertas com o seu oponente, fazer nenhum tipo de ataque, ainda que esse ataque, a gente ainda não tem as informações mais pormenorizadas, supostamente seja um ataque preventivo. E não me parece ser o caso de um ataque preventivo, porque o próprio Hamas foi sensivelmente atacado, né? Foi sensivelmente afetado com as incursões de Israel no território de Gaza. Sem dúvida, a escolha do Netanyahu em combater um inimigo terrorista como se fosse uma guerra foi uma escolha fracassada, como todas as outras que se predispuseram a combater o terrorismo com armas de guerra. Isso a gente viu no Estado Islâmico, a gente viu na Al-Qaeda, e com Hamas não seria diferente. É um erro histórico, é um erro estratégico que, no meu entender, tem outras motivações que não propriamente vencer o inimigo. A gente viu aí o Hamas se reconfigurando, novamente arregimentando os seus terroristas, e a gente vai ver provavelmente novos capítulos dessa disputa com a morte de gente que não tem nada a ver com esse conflito, seja do lado israelense, como aqueles que foram covardemente atacados no dia 7 de outubro, seja do lado palestino com esses civis. A gente vê aí as imagens, quem morre é criança, é velho, a gente que está andando na rua, enfim. Os terroristas mesmos foram atacados quando Israel, de forma competente e cirúrgica, fez uma série de incursões para pegar os cabeças, os líderes, aqueles que de fato comandam a estrutura. Esse pessoal que vem morrendo são vítimas de uma disputa política que não passa necessariamente pela histórica disputa entre árabes e judeus e entre palestinos e israelenses. Passa, sobretudo, também por política interna do Estado de Israel. Enfim, essa é a minha visão sobre esse ataque. Fala, Maurício. Bom, antes de mais nada, quero parabenizar o Rodolfo pela... Obrigado, Guilherme. De novo, troquei. Mas pode trocar, eu fico honrado. Não tem problema. Você está com medo dele. Tudo bem, doutor. Talvez seja o tamanho. Eu quero parabenizar o Guilherme pela posição. Isso mostra a pluralidade dessa casa, a pluralidade de opiniões. Eu respeito muito sua posição. Eu só quero observar duas questões muito pragmáticas, cartesianas. Primeiro, quando você
falou em negociações estão abertas e aí retomou. Não, eles deram as negociações como fechadas, não aceitaram nenhuma das propostas que foram feitas. E o objetivo de Israel era apenas que se devolvesse as 59 vítimas que estão arrancadas das suas famílias, catastroficamente há mais de um ano. São 59 inocentes. Tivesse devolvido 59 inocentes, certamente, Guilherme, não haveria tido nenhum tipo de avanço. É só isso que eu queria respeitosamente ponderar. A gente segue com notícias internacionais. O Luca Bassani continua conosco porque a Rússia aceitou suspender ataques às estações de energia da Ucrânia por 30 dias. É isso, Luca Bassani? É isso mesmo, Kobayashi. A gente vê que um cessar-fogo acabou de um lado, numa das guerras regionais importantes que acontecem no mundo, e outro cessar-fogo foi encaminhado com a chance de já ter a sua vigência num futuro próximo. Hoje o dia era de grande expectativa para o segundo telefonema oficial entre Donald Trump e o presidente russo Vladimir Putin, que já realizaram esta ligação telefônica e que durou mais de 90 minutos, ou seja, 1h30 de muita conversa sobre o futuro da Ucrânia, sobre as condições que estão sendo colocadas pelos russos para aceitar um possível cessar-fogo e também qual seria o papel dos Estados Unidos neste cenário. É bom a gente dizer que na semana passada, quando a delegação ucraniana se encontrou com uma delegação norte-americana em Jeddah, na Arábia Saudita, os ucranianos já tinham confirmado que aceitariam um cessar-fogo por 30 dias e os americanos, então, deixaram a decisão na mão do Kremlin. Hoje, após esse telefonema, algumas fontes muito próximas ao próprio presidente Trump disseram que os russos aceitaram essa proposta de 30 dias de paralisação nas hostilidades para a estrutura energética da Ucrânia. Eles foram específicos, pelo menos, em dizer que todas aquelas redes de distribuição elétrica que estão sendo severamente atacadas na Ucrânia durante os últimos 3 invernos seriam poupadas durante os próximos 30 dias. Não foi revelado se esse cessar-fogo teria uma possibilidade de poupar algumas cidades que estão sendo também severamente atacadas, seria um cessar-fogo apenas na região do Donbás ou em toda a Ucrânia, ou até mesmo quando ele terá o seu início. Portanto, a gente vai ficar de olho nessas informações. É uma notícia que acabou de sair, o que a gente chama de breaking news. Os informantes da Casa Branca acabaram de divulgar o conteúdo desta conversa e nós, obviamente, ficaremos aqui de olho para saber quais serão os mecanismos utilizados pelos Estados Unidos para, de fato, concretizar esse cessar-fogo numa guerra que há mais de 3 anos não tem um único dia de pausa. Seja Natal, seja Páscoa, seja durante os feriados nacionais, os ucranianos e russos têm guerreado desde o dia 24 de fevereiro de 2022 e, portanto, vale a pena também a gente ficar de olho qual será a decisão por parte do Kremlin e também como será redesenhada a Ucrânia, porque isso tende a ditar como outros estados autocráticos, como outros estados que têm problemas territoriais com seus vizinhos poderão agir no futuro sob o pretexto de um revisionismo histórico que a gente vê acontecendo também no caso entre Rússia e Ucrânia. Tá ótimo, muito obrigado, Luca Bassani, uma boa noite para você.